Gente, nós estamos vivendo uma série que se chama Aliança. Santifique a sua família. Eu sou o Raul. E no domingo anterior aprendemos que a aliança é a camada protetora do coração. Fale comigo em perfeito português. A aliança é a camada protetora do coração. Coração, que lindo o português de vocês. Você fala muito bem. Quando eu cheguei aqui na Montserrat, gente, eu me deparei com um conceito bem particular, um conceito bem diferente. Fundação soberana. Fala comigo, fundação soberana. O que é uma fundação soberana? Fundação soberana é tudo o que acontece e que não é uma escolha pessoal, nem fruto de uma decisão consciente na sua vida e na minha vida. Por exemplo, você não escolheu ser brasileiro. Você não escolheu. Você não escolheu a cor da sua pele. Você não escolheu o lugar onde você nasceu, o idioma que você fala, a família onde você cresceu. E uma coisa muito importante, você não escolheu seus pais. Não foi uma decisão sua. Foi uma fundação. Foi uma fundação. Na minha fundação soberana, Deus me presenteou com um pai e uma mãe realmente extraordinários. Papaito e mamaita, Fidel e Violeta Villanueva. Um pai muito engraçado, você pode perceber ali. E uma mãe muito abençoada. Quando eu falei deles, vai parecer que eles são perfeitos. Mas não são. Meus pais não são perfeitos. Do mesmo jeito que você, pai, que está sentado aqui, não é perfeito. Mas, por eu ser o 7º filho de 8, meus pais não assistiam televisão naquela época, entendo que eu recebi pais transformados. Eu não recebi pais de primeira viagem. Meu pai, um sanguíneo colérico, tem a profissão mais antiga do mundo. Ele é agricultor. Me ensinou a semear tomate, milho, mamão. Tem dor na costa aqui, que eu chamo dor do tomate. Minha mãe me ensinou, gente, que você pode amar as pessoas ensinando. Meu pai me ensinou que semear é um ato de fé. Você pode fazer tudo, preparar a terra, colocar a semente, regar. Mas você não pode dar crescimento a isso. O homem que tem mais influência na minha vida e na minha masculinidade é o meu pai. Ele é o meu exemplo de homem, de esposo e de pai. Ele é muito engraçado e alegre. É um artesão do otimismo. Ele sempre espera o melhor. Eu acho que ele tem o dom da fé. Ele me ensinou a enxergar e afirmar o melhor das pessoas. Minha mãe tinha o dom do ensino. Todos na minha casa, todos os meus irmãos, temos a letra da minha mãe. É a letra, todos temos a mesma letra. Minha mãe nos ensinou a ler e a escrever. Um baita presente. Eu tenho as mãos do meu pai. As mãos de um agricultor. E eu tenho a letra da minha mãe. A letra de uma mulher que ensina. Meu pai também era carpinteiro, gente. Meu pai fazia de tudo realmente. Ele tomava algo que estava descartado, madeira, e ele restaurava e criava algo totalmente novo. Hoje, dentro do mundo organizacional, isso se chama de economia inversa. Você toma algo que era desperdício e você transforma em outra coisa. Minha mãe era artista, pintava quadros. E ela deixava esses quadros no Museu de Memórias da família Villanueva. Ao ser o 7º de 8 irmãos, eu cresci num ambiente que já tinha uma cultura definida. Com celebrações e tradições próprias de uma família do sul da Venezuela. Mas desde criança até minha vida adulta, meus pais faziam algo que com o tempo percebi que era uma prática pouco comum em outras famílias. Mas o mais engraçado, gente, eram meus irmãos. Porque eu cresci numa casa onde meus irmãos, eles acordavam e faziam isto. Bendiga-me, pai. Bendiga-me, abençoa-me, pai. E eles faziam isso aqui. Por quê? Não sei.
Saíam para a escola, vou falar em espanhol, tá? Bendiga-me, pai. Deus te bendiga. E falavam umas coisas, meus pais. Voltavam da escola, a mesma coisa. Bendiga-me, pai. E baixavam a cabeça. Eu não sei por que faziam isso. Mas eu cresci nesse ambiente. E você reproduz o que você vê. Então, o que fez Raul? A criança Raul, bendiga-me, pai. Por quê? Não sei. Hoje, meu irmão mais velho, tem 50 anos. 60 anos. Meu irmão mais velho. E ele, velho como está, bendiga-me, pai. Cultura, né? Coisas que você aprende na sua família. Eu cresci numa cultura que valorizava a bênção dos pais. Eu sei que nem todos aqui são pais. Eu sei que nem todos aqui neste momento são pais. Mas, fala comigo, mas eu sei que todos aqui somos filhos. Todos. Eu quero te desafiar, pai que está aqui presente, e filhos que estão aqui, a fazer uma aliança com Deus para ser um agente de bênção na família. Eu quero te desafiar a isso. Eu vou pedir que você caminhe numa jornada comigo. Esta mensagem vai ser uma jornada. Vai ser uma estrutura diferente. Vai ter caminhos diferentes. Mas tem um ponto de início. Eu gostaria que você me acompanhasse com sua Bíblia. No livro de Gênesis, no capítulo 12. No versículo 1 até o versículo 3. É fácil de encontrar na sua Bíblia. É o primeiro livro. Gênesis, capítulo 12. Procura aí na sua Bíblia de papel ou celular. Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 até o versículo 3. Estão comigo? Vamos lá? Então, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gente, esses versículos são os versículos que sempre falam para você quando você vai embora. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de vocês, vamos a ler juntos, tá? Por meio de vocês, todas as famílias da terra serão abençoadas. Vamos orar? Pai, nós consagramos a Tua palavra. Nós consagramos Tua palavra que pode trazer transformação. Espírito Santo de Deus, que te possas manifestar poderosamente neste lugar. Que tu possas revelar ao coração dos meus irmãos a meditação que o Senhor colocou no meu coração. Que eu possa diminuir e que o Senhor cresça. Que eu possa ser usado apesar das minhas limitações linguísticas. Pai Santo, que tu possas criar conosco hoje uma aliança que abençoa. Uma aliança que transcende as gerações. Uma aliança que é luz e sal nesta terra. Se tu falando o coração dos pais. Se tu falando o coração dos filhos. Se tu falando para nós, oh Pai. Porque tu és um bom Pai. Em nome de Jesus, e Monserrat fala. Amém. O título desta mensagem é uma aliança que abençoa gerações. Fala comigo. Uma aliança que abençoa gerações. Nos versículos que acabamos de ler, você vai perceber que se está gestando uma aliança. Deus está falando com Abraão. A aliança com Abraão é apresentada nesses versículos que você está enxergando ali. Ela é de fato feita no capítulo 16 de Gênesis, afirmada no capítulo 17 de Gênesis, renovada com Isaac no capítulo 26, renovada com Jacó no capítulo 28. Nela podemos enxergar os elementos chaves de uma aliança com Deus.
Quando Deus vai fazer uma aliança com alguém, Ele coloca elementos chaves dentro dessa aliança. Quando Deus faz uma aliança contigo, Ele coloca elementos chaves dentro dessa aliança. Aqui podemos ver algumas. Ele promete uma descendência. Ele promete uma terra para ser habitada, uma terra que emana leite e mel. Ele promete uma nação santa. E Ele promete bênção e proteção divina. Nesses versículos você pode enxergar que o propósito de Deus com sua aliança não é só abençoar uma pessoa. O propósito de Deus com sua aliança não é só abençoar um indivíduo. O propósito final de Deus é abençoar famílias. O propósito final de Deus, das alianças que Ele faz conosco, não é só abençoar pessoas, é abençoar famílias. No hebraico, a palavra que se utiliza para falar de bênção é a palavra barak. Sim, como presidente dos Estados Unidos. Barak. O que significa barak? Significa ajoelhar-se. Quando alguém ia abençoar, naquele tempo, no tempo bíblico, um filho ou uma pessoa, essa pessoa se ajoelhava e abençoava essa pessoa. Parece um ato de humilhação. Mas perceba uma coisa: o Deus criador do universo, o Deus que é Pai de todos nós, o Deus que transforma vidas, o Criador dos céus e da terra, se fez homem para se encontrar contigo e te abençoar. É um ato que parece de humilhação, mas na verdade é um ato de abençoar a pessoa. Barak significava que você fortalecia uma pessoa para que prospere. Eu sei que se você tem muito tempo no cristianismo, você tem problemas com essa palavra prosperidade. Porque tem uma cultura em algumas igrejas que é o evangelho da prosperidade. Mas eu acredito que se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, prosperidade é uma palavra que tem que ter lugar na sua vida. Porque a Bíblia fala que se você e eu somos homens e mulheres de Deus, somos como árvores plantados à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo o que Ele faz, prospera. Prospera. Quando falamos de prosperidade, não estamos falando somente de uma prosperidade econômica, financeira. Barak significa uma prosperidade que eu te abençoo para que tu possas prosperar pessoalmente, espiritualmente, emocionalmente, ministerialmente, no seu casamento, com seus filhos, na escola, na faculdade, no seu trabalho, no teu chamado. Barak tem a ver com o destino da pessoa, o seu propósito. No grego, a palavra utilizada para falar de bênção é eulogia. Vem da palavra elogio. Quando você elogia uma pessoa, você está abençoando essa pessoa. É para falar bem de alguém. É para utilizar e infundir a visão que Deus tem, a imagem de Deus numa pessoa. É enxergar o melhor do ser humano, mesmo você não enxergando isso nesse momento. Eulogia tem a ver com identidade, a imagem de Deus numa pessoa. Barak tem a ver com o destino dessa pessoa. Etimologicamente, a bênção está conectada com o destino e com a identidade de uma pessoa. Cada vez que abençoamos, conectamos nessa bênção o destino e afirmamos a identidade dessa pessoa. Quer ver isso? Vamos para o lugar onde Jesus foi abençoado por seu Pai. Em Lucas 3, 22, 23, Jesus está sendo batizado e a Bíblia fala que então veio do céu uma voz e falou: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Eu sei que tem pessoas neste lugar que precisam ouvir essa frase.
de parte do coração de Deus. Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. Só que de tanto ouvir as vozes do mundo, nos esquecemos de ouvir a voz que nos representa nossa verdadeira identidade e que define nosso destino e nosso propósito. A voz de Deus. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Você pode perceber algo importante que está acontecendo ali? Antes de começar seu ministério, antes de viver seu chamado aqui na terra, sua missão aqui na terra, Deus abençoou o seu filho. Deus abençoou o seu filho. Todos sabiam naquela época, naquele tempo, quando Jesus estava ali com João Batista, quando ele foi abençoado, quando o Espírito Santo desceu, quando essa voz se ouviu, todo mundo sabia ali o que significava: tu és o meu filho amado. Todas as pessoas dessa época sabiam que essas eram as palavras que um pai judeu falava para seu filho adulto, para que ele cumprisse seu destino. Eram as palavras que o pai utilizava para abençoar seu filho e ele pudesse viver plenamente sua masculinidade ou sua feminilidade, se era uma mulher, e pudesse cumprir com seu destino, sua missão nesta terra. Desse jeito afirmavam identidade e o enviavam a cumprir sua missão. Pai, desde quando você não fala para seus filhos: tu és o meu filho amado? Desde quando você não fala para seus filhos: tu és o meu filho amado? Seja você pai, seja você filho, todos nós precisamos a bênção do Pai Celestial. O que Jesus recebeu lá é o mesmo que nós precisamos. Você é filho amado. Você é filho amado. Eu quero afirmar isso na sua vida hoje. Você é filho amado. Você é filho amado. Deus não se esqueceu de ti. Não se esqueceu de ti. Nestes versículos, Deus como Pai e Jesus como Filho e o Espírito Santo entre eles estão nos revelando algo bem importante. Os pais são os agentes de bênção que Deus usa especialmente para afirmar o senso de identidade e propósito no coração de um filho. Não usa pastor, aunque pode ser usado. Não usa líder de célula, aunque pode ser usado. Não utiliza os tios, aunque podem ser usados. Especialmente Deus, no seu plano poderoso de redenção, escolheu um canal para abençoar os filhos, os pais, agentes de bênção na vida dos seus filhos. A bênção dos pais é a que dá a fortaleza necessária para que um filho possa caminhar sabendo quem é, qual é sua missão nesta terra. A bênção é um mecanismo que Deus usa para imprimir e revelar a imagem e a mensagem de filho amado, de filha amada, no profundo do coração de um filho. Uma parte importante da missão dos pais é se assegurar que seus filhos recebam sua mensagem de identidade e propósito ao longo da sua vida. É uma aliança que abençoa gerações. Agora enxergue bem, eu quero que você olhe. Quando você abençoa seus filhos, você está afirmando sua identidade e você está afirmando o seu propósito, o seu destino. Quando você afirma sua identidade, quando você afirma o propósito de seu filho, você vai revelar o valor que ele tem. Você vai revelar o destino que ele tem. Quando você abençoa seu filho, você vai responder uma pergunta no coração dele: quem sou? Para que estou aqui?
Quando você abençoa seu filho, você revela que a resposta a essa pergunta, quem sou, é filho amado de Deus. Quando você abençoa seu filho, você está declarando para ele que o chamado e a vocação de Deus, que Deus tem nele, se pode cumprir na sua vida. Quando você abençoa seus filhos, então, filhos que são abençoados, abençoam o mundo. Filhos que são abençoados, abençoam o mundo. Um presente de Deus para abençoar as próximas gerações. Quando você responde, você se lembra que tem 3 perguntas que todo homem tem que responder, toda mulher tem que responder na sua vida. Quem será o Senhor da sua vida? Você ou Deus? A quem você se vai dedicar? Vocação, chamado. E a quem você vai dar seu coração? Que tem a ver com o casamento, a maior das alianças nesta terra. Se você responde as 2 primeiras perguntas, é muito provável que você dê certo na terceira. Quando a gente não abençoa, estamos tirando dos nossos filhos o senso de identidade e o senso de propósito para que estão neste mundo. Quando nós abençoamos nossos filhos, colocamos um senso de identidade e de propósito. Deus não só une pessoas na aliança do casamento. Deus une propósitos. Infelizmente, você e eu estamos numa realidade totalmente diferente dessa. Pais que não acreditam no propósito e o chamado e a vocação que seus filhos têm. Eu já vi pai zombando do chamado do seu filho. Eu já vi pai ironizando a respeito do chamado do seu filho, o chamado e o propósito que Deus colocou no seu filho. Eu já vi. Eu não vi isso lá fora. Eu vi isso aqui dentro. Pai, se você fez isso, arrependa-se. Pai, eu estou falando muito sério. Arrependa-se. Peça perdão a seu filho. Ajoelhe-se na sua frente e abençoe. Imprima nele a identidade de Cristo. Imprima nele seu chamado e seu propósito. Eu já vi pai aqui escolhendo a profissão do seu filho. Porque isso que tu quer não vai dar grana. Porque isso que tu quer não te vai sustentar. O que tu quer? Um filho com um diploma e com um chamado quebrado e com uma identidade rota? Ou tu quer um homem de Deus que se levanta e abençoa as gerações e as nações? O que tu quer? O que tu quer? Arrependa-se, peça perdão. O ser humano foi criado para buscar amor, significado e propósito na vida. Buscamos isso porque Deus colocou no nosso coração um anseio pela eternidade. Você e eu vivemos num mundo com uma profunda crise de identidade. E o resultado disso são pessoas perdidas e sem destino. Pessoas perdidas e sem propósito. Pessoas que sofrem de ansiedade e depressão. Você e eu vivimos num mundo onde por lei temos que aceitar a identidade de uma pessoa que não conseguiu aceitar a si mesma. Você e eu moramos num mundo que cauteriza identidades e assassina propósitos incluso antes de nascer. Incluso antes de nascer. O pior é que celebram orgulhosamente uma cultura de morte e destruição de identidades. Nós estamos na frente de uma geração Esaú. Uma geração que grita e chora amargamente suplicando: abençoe também a mim, meu Pai. Me abençoe. Me abençoe. É uma realidade que estamos vendo, não só lá fora. É uma realidade que infelizmente também estamos vendo aqui dentro. Mas Deus pode mudar isso.
Você pode criar uma cultura de bênção na sua casa. Você pode criar uma cultura de bênção na sua casa. Deus quer que você seja um agente de bênção para a vida dos seus filhos. O grito e o choro do coração de Saul ao seu pai é o grito e o choro desesperado de muitos filhos na atualidade. Crianças, adolescentes, jovens e, se somos sinceros, muitos adultos que nunca foram abençoados por seus pais. Eu sei que você está sentado aqui. E eu sei que a mesma coisa que precisou Jesus para viver sua vida, cumprir seu ministério e seu propósito e o seu chamado nesta terra, é a mesma coisa que você e eu precisamos. A bênção do Pai Celestial. Precisamos restaurar uma cultura de bênção em contraposição de uma cultura de morte. Precisamos restaurar uma cultura de bênção na nossa família e na sociedade. Uma geração que dá bênção e que gera filhos da bênção. Avós abençoando pais, pais abençoando filhos, e filhos abençoando os seus filhos. Uma geração abençoada. Precisamos criar uma cultura onde seja como o tempo de Jesus, que estava organizada ao redor do dia a dia, onde pais abençoavam seus filhos. Isso trazia saúde emocional, espiritual, física, relacional, financeira para as famílias. Mas quando abençoamos nossos filhos, não só fazemos para que prosperem, mas para que sejam fortalecidos em todas as áreas das suas vidas. Quando abençoamos nossos filhos, estamos criando um legado de bênção para futuras gerações. Para futuras gerações. Te abençoarei para que sejas bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você precisa se apropriar dessa palavra como pai. Você precisa se apropriar dessa palavra como filho. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. No seu plano eterno, Deus instituiu os pais como agentes de bênção. Ou seja, o canal que Ele usa para abençoar seus filhos são vocês, pais. Nada traz mais segurança ao coração de um filho que um pai que abençoa e que ama sua mãe. Nada traz mais segurança no coração de uma filha que uma mulher que ama seu pai, que uma mulher que ama seu esposo e abençoa seus filhos. Mas assim como Deus deseja te usar como agente de bênção, em contraposição, o inimigo te quer utilizar como agente de maldição, para amaldiçoar a tua família. Enquanto Deus deseja imprimir sua mensagem de bênção no coração dos filhos, Satanás deseja imprimir uma mensagem profunda de maldição no coração deles. Satanás deseja deixar feridas profundas no espírito do coração de teus filhos. Você e eu estamos numa batalha espiritual pelo coração de seus filhos. Eu sei que tem aqui filhos, adultos, que foram feridos na sua identidade e propósito por seus pais. Eu sei. Eu sei que tem pais que foram feridos na sua identidade e propósito por seus próprios pais. Eu sei isso. Eu sei que você vem carregando com isso muito tempo. Esse tipo de pessoa é descrita em Isaías do seguinte jeito: sua cabeça está ferida, seu coração está enfermo, estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergões e feridas abertas, e não há ataduras nem óleo que possa dar alívio. Essa é a geração que se está criando lá fora no mundo. Uma geração ferida emocionalmente, espiritualmente. Uma geração que nunca foi abençoada. Eu tenho uma história com uma adolescente que entrou numa reunião
no meu gabinete pastoral. É muito engraçado falar gabinete pastoral. E ela entrou com umas palavras, com as seguintes palavras: eu não posso perdoar meus pais. Imagina o que tem que ter no coração de uma adolescente para que expresse isso. Eu não posso perdoar os meus pais. A gente conversou, falamos da sua identidade como filha amada de Deus, do seu propósito e do seu chamado. Um propósito realmente, gente, extraordinário. Eu sei que Deus vai revelar em cada passo que ela dê o propósito e o chamado que tem na vida dele, um chamado poderoso. Nesse momento, pela graça e misericórdia de Deus, no final ela falou: eu sei que aquilo no meu passado não diz nada a respeito do meu futuro. Logo, tempo depois, o Senhor falou com ela na palavra e utilizou Filipenses 3:13 para falar: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma adolescente que hoje é liberta para a glória de Deus e perdoou seus pais. Você precisa perdoar seus pais. Você, homem adulto que está aqui, mulher adulta que está aqui, tem coisas que Deus quer tratar no teu coração. Deixa que o amor que cura coloque olhos nas tuas feridas. Deixa que o amor que cura trate teu coração enfermo. Eu acredito que Deus quer te abençoar. Eu acredito que Deus quer te restaurar. Mas para isso você precisa perdoar. Existe uma arte milenária japonesa que se chama assim. Eu não vou falar o nome. Já bastante tenho com o português, gente. Japonês não falo. Arigato gozaima. Kintsugi, meu Deus. Kin significa ouro. Sugi significa emenda. Significa literalmente emendar com ouro ou reparar com ouro. É uma técnica japonesa de restauração de cerâmica e porcelanas que utiliza laca ou cola misturada com pó de ouro ou prata ou platinha. A ideia é que quando se quebra uma peça, o artista que pratica essa arte milenária, ele começa a restaurar, a reparar com ouro aquilo que foi quebrado. A bênção tem essa mesma função. A bênção é um instrumento de restauração de famílias, de restauração familiar. Eu acredito que Deus quer restaurar a tua família. Deixa que o grande artista, aquele que está pintando a tua história, repare o teu coração quebrado. Deixa que com seu sangue, que vale mais que o ouro puro e refinado, te restaure, te abençoe. Por que não abençoamos? Porque somos maus pais. Filhos que estão aqui, a gente vai errar. Vamos errar. Meus pais erraram. Por que não abençoamos? 3 razões. Porque somos cegos. Nos perdoem. Não temos ideia do impacto das nossas palavras no coração dos nossos filhos. Às vezes não percebemos isso. Às vezes não percebemos isso. Não abençoamos por falta de conhecimento. Ninguém nos ensinou. Talvez teu pai, ninguém ensinou ele. Oséias capítulo 4, versículo 6 fala: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nos perdoa por não saber.
Por que não abençoamos? Por falta de experiência. É difícil dar algo que você não recebeu. É difícil dar algo que você não recebeu. Talvez você está aqui e fala, sabe, eu nunca recebi uma bênção do meu pai. Mas hoje você pode receber uma bênção do seu Pai Celestial. E a boa notícia é que você e eu podemos mudar esse padrão e deixar um legado para as seguintes gerações, criando uma cultura de bênção. Se o problema é que estamos cegos e nos falta conhecimento e às vezes até experiência, então podemos aprender. Podemos aprender. Podemos aprender. Você precisa ter um coração ensinável. Como podemos criar uma cultura de bênção na família? Como? Olha só, se eu falasse para você, o que se celebra nessa data? Agora ninguém sabe, né? O que se celebra nessa data? O que se come nesse dia? Glória a Deus. Glória a Deus. Coitado dos veganos. Como você se viste nesses dias? Como? Gaudério. O que você faz normalmente nesses dias? Você vai para o acampamento Farroupilha a olhar como pessoas comem churrasco enquanto você vê. Meu primeiro acampamento Farroupilha, eu cheguei primeiro ano com Farroupilha, isso. Você sabe, me perdoem. Estou aprendendo. Segunda razão, estou aprendendo. Eu fui para lá e eu falei, vou comer gaúcho raiz daquela época, daquele tempo. E eu fui. E eu vejo todas aquelas casas, os caras com o churrasco. E os caras não me deixaram entrar. Não me deixaram entrar. Tive que ir a comprar churrasco num lugar que eu sempre como. Eu queria ser um gaúcho raiz como vocês. Comer carne daquela época. O que se celebra nessa data? O que se come nessa data? Peru. Quem pode, né? Panetone, né? Um pão que não é pão. O que se celebra nessa data? Anota. Data importante. Que vai marcar tua vida. Vai trazer bênção. Aceito chocolates e livros. Por que você se lembra dessas datas? Da minha não, né? Mas anota aí. Me abençoa. Nos lembramos dessas datas porque um jeito muito especial de abençoar o filho é criar tradições familiares. A mesa é um bom lugar para começar a criar uma tradição de bênção na tua família. Uma cultura de bênção na tua família. Comam juntos. Conversem do seu dia a dia. Logo, na sobremesa, não antes, na sobremesa. Isso é estratégico, gente. Na sobremesa, criem um tempo de arrependimento, de ajustes, de reparações. Pai, peça perdão por aquelas áreas onde você falhou. Filhos, peçam perdão naquelas áreas onde você falhou. Peça perdão por esse quarto que não está arrumado, guri. Aproveite para pedir perdão e ser perdoado. Na hora de abençoar, pais, dê um toque significativo nos seus filhos. Sabe o que significa um toque significativo? Um toque que você não vai fazer com nenhuma outra pessoa. Um toque que é especial, um toque que só um pai e uma mãe podem dar. Afirme a identidade e o valor deles como filhos amados. Reafirme o chamado e o propósito que Deus tem para a vida deles. Fale palavras de bênçãos, profetiza sobre teus filhos. E finalizem orando juntos. As tradições de hoje são as memórias de amanhã. Elas nos proporcionam um lugar onde sempre podemos voltar. Na minha casa tínhamos uma tradição todas as sextas antes de ir para a escola. Minha mãe fazia orejitas, as famosas orejitas da minha mãe. O que são orejitas? É uma bênção do maná do céu.
E ela leva muito queijo ralado, bem gostoso. Todas as sextas, antes de eu ir para a escola, eu sabia que na minha mesa eu ia ter orejitas. Fala comigo. A tradução seria orelhinhas. Orelhinhas, porque ela tem uma forma de orelha para poder capturar o queijo. É uma ciência oculta. Ciência nuclear. Desde crianças, meus pais preparavam essa comida. Meu pai saía bem cedo e comprava bastante queijo. Minha mãe preparava toda a massa e fazia essas orejitas. Nesse lugar, nessa mesa, eu fui abençoado. Você pode ter esse lugar na sua casa. De fato, você tem. Aproveita a mesa da tua casa, as refeições, para criar uma cultura de bênção. No amontoado, sempre no final de cada celebração, temos nosso tempo de mesa. Sempre temos um tempo de mesa. Aí tratamos assuntos que têm a ver com o caráter deles. Tratamos assuntos para celebrar coisas importantes na vida deles. E logo terminamos com uma bênção. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha de ti misericórdia. E por sobre todas as coisas, que o Senhor te dê a paz que sobrepassa todo entendimento. Tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, pelo tempo que me resta, até quando? Até que Ele venha. Todas as sextas, teus filhos são abençoados. Porque estamos levantando uma geração abençoada. A mesa é um lugar seguro para amar e sentir-se amado. Entre odores, sabores e abraços, o caráter pode ser forjado. O coração pode ser restaurado. E os sonhos podem ser formados. Dick Schaefer escreveu um livro que se chama O que é uma família? E ela falou que a família é um museu de memórias. E ela fala o seguinte, olha só: as tradições numa família trazem lembrança, fortalecendo assim o sentimento de pertença. As memórias são um presente de Deus, portanto precisam ser protegidas, não podem ser desperdiçadas e devem ser passadas adiante da próxima geração. Somos colecionadores de memórias para o museu da nossa família. O último momento que Jesus teve com seus discípulos foi na mesa. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Façam isso em memória de mim. A Santa Ceia é uma ordenança que se transformou num memorial, numa aliança que abençoa gerações. Como podemos criar uma cultura de bênção na família? Eu li um livro muito maravilhoso que eu vou recomendar para você, que se chama O Poder da Bênção. E nesse livro, o autor, ele fala que temos que abençoar nos momentos críticos na vida de uma pessoa. A bênção dos pais. Recomendo muito esse livro para que você possa criar uma cultura de bênção na sua família. Eu aprendi muito lendo esse livro. Temos que abençoar na mesa. Mas esse autor fala que existem 6 momentos críticos na vida de um filho e um momento crítico na vida de um pai que precisam de bênção, que precisam de realmente bênção. Quais são esses momentos críticos? Na concepção, no ventre, no nascimento, na primeira infância e na meninice, na puberdade, adolescência e no casamento. Pais que estão aqui grávidos, abençoa o teu filho. Toca o vientre da tua esposa e declara a palavra de bênção para teu filho. Declara a palavra de bênção para teu filho. Porque eles precisam de bênção. Quando na concepção, essa pessoa que está sendo formada tem uma pergunta: sou desejado? Sou bem-vindo nesta família?
Glória a Deus pelo serve. Glória a Deus pelo serve. Porque lutamos uma batalha contra a morte, contra uma cultura que deseja matar propósitos e identidades antes de nascer. No 20, ele fala, por que precisa ser abençoado o filho ali? Porque ele tem uma pergunta: sou aceito e seguro? Sou aceitado e seguro? Pertenço neste lugar? No nascimento, quando eles nascem, você precisa abençoar seu filho, porque você vai responder uma pergunta: sou o que esperavam e queriam? Estou bem ou há algo mal comigo? Alguém vai cuidar de mim? Alguém vai cuidar de mim? Na primeira infância, por quê? Porque você precisa responder uma pergunta. Você abençoa porque você precisa responder uma pergunta no coração de seu filho. Posso confiar em alguém que supra minhas necessidades? Há alguém mais forte, mais grande, mais sábio, que me ame de verdade? Na puberdade, na adolescência, tenho o que preciso para ser homem? Tenho o que preciso para ser mulher? Sou uma pessoa adequada para cumprir meu chamado de adulto? Porque abençoamos adolescentes? Porque precisamos responder essas perguntas no seu coração. No casamento, pais, abençoem seus filhos quando se casem, porque vocês estarão respondendo a pergunta: posso ser amado? Alguém me amará e ficará comigo nesta aliança? Se você faz isso ao longo da vida desse filho, então, no pôr do sol, na sua velhice, você vai receber uma recompensa: a bênção dos seus filhos. E você vai responder essa bênção vai responder uma pergunta no seu coração: ainda me necessitam? Ainda precisam de mim? Tenho alcançado algo significativo na minha vida? Uma aliança que abençoa gerações faz isso. O penúltimo áudio que eu enviei para minha mãe, penúltimo, antes do último áudio, eu enviei, ela ainda podia ouvir, ainda podia, estava completa ainda. Mas eu me esqueci do que eu falei para ela. E logo depois desse áudio, eu liguei para ela. E minha mãe, e meu pai e minha irmã falaram comigo: quando tu enviaste esse áudio, ela se emocionou. E falei: qual áudio? Tu enviaste um áudio uns dias antes dela ficar pior. Eu fui, procurei no meu WhatsApp, procurei ouvir o áudio. Deixa eu ouvir esse áudio. Eu abençoei minha mãe. Não é a primeira vez que eu faço isso. Mas Deus foi tão bom comigo, que me permitiu reviver essas palavras como filho. E perceber que eu consegui afirmar quem ela era, para que estava neste mundo, e que em mim e nos meus irmãos ela cumpriu o seu propósito. Talvez você não tenha pais extraordinários, tem tido pais que talvez são difíceis. Talvez você tenha pais que machucaram você, mas não una identidade com comportamento. Jesus não fez isso. Ele, ainda vendo que a gente era pecador, nos amou como filhos amados de Deus, ao ponto de dar sua vida por nós. Como podemos criar uma cultura de bênção na família? Terceira coisa que você pode fazer: cria cerimônias. E fica atentos nas cerimônias, porque elas oferecem um encerramento emocional, espiritual de uma fase da vida e facilita a transição para uma nova etapa. Aproveita as formaturas, aproveita os 15 anos, aproveita esses momentos. Quando no amontoado eles viram jovens, a gente faz uma cerimônia, e nessa cerimônia nós chamamos de memorial de transição. E o que fazemos ali? Colocamos as fotos deles desde que eles entraram no amontoado até esse momento. Fotos feias pra caramba. Aí vemos a obra de Deus na vida dessa gurizada. A gente recebeu uma criança, um pré-adolescente, e entregamos um jovem. Bonito, gato. Lindos vocês. Bem feito, pais. Fazemos memoriais
porque são cerimônias que ajudam a transicionar. E nos dá a oportunidade de poder abençoar o resto da etapa que vem pela frente. Mas há uma cerimônia que revela o poder de uma aliança. Há uma cerimônia que revela o poder de uma aliança e que revela o poder de uma bênção. A aliança do casamento. A cerimônia que se realiza para celebrar a aliança do casamento brinda um encerramento emocional e físico que encerra a vida de solteiros e abre a vida de casados. A cerimônia abre uma série de privilégios e otorga uma série de responsabilidades. Na nossa cultura, associamos transição com idade, mas transição tem a ver com lugares e responsabilidades. Esta cerimônia em particular marca um momento importante na vida do casal, o início da vida adulta. A cerimônia é um instrumento para selar no profundo do coração dos filhos a bênção que afirma a identidade e o propósito deles. É isso que se faz na aliança do casamento. O papel dos pais é abençoar e exortar os filhos para que vivam a vida que têm pela frente, para que formem sua própria família. Isso traz aos filhos segurança, isso traz aos filhos paz. Um homem abençoado por seus pais no casamento pode proteger e prover para sua família plenamente. Plenamente. O casamento é uma aliança que Deus faz com um homem e uma mulher para gerar famílias que abençoam o mundo. Nela se pode enxergar o amor de Deus por sua noiva, por sua igreja, por você, por mim. Um amor que se doa, um amor que se sacrifica. Paulo fala num dos livros da Bíblia, ele fala, essa união, essa aliança é um mistério profundo. A união de Cristo com sua igreja, a aliança de Cristo com sua igreja é um mistério profundo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cléo e eu vivimos essa aliança que abençoa. Ele e eu vivimos essa aliança. Nesse lugar, na aliança cristã e missionária, nossa igreja lá na Venezuela, Deus fez uma aliança conosco. Nesse lugar, nossa família foi abençoada. Como pastor, Deus me tem permitido viver essa aliança desde outra perspectiva. Ser o representante de Cristo nesta terra para selar esse pacto e selar essa aliança. Deus me tem dado esse privilégio. Um privilégio realmente extraordinário de ver o noivo, a noiva entrando, abençoar essa nova família e ver eles viver os sonhos que eles têm pela frente. Deus me tem permitido também enxergar isso na vida de pessoas que eu amo. Pessoas extraordinárias, cheias de muita graça. É um privilégio, como pastor, ser parte dessa cerimônia de bênção. O mistério profundo de Cristo e sua noiva é uma aliança baseada no caráter de Deus e sua santidade. É o cordão de 3 dobras que não se rompe. Um homem e uma mulher entrando num pacto permanente com Deus. A família é o projeto de Deus para abençoar o mundo, refletir sua glória e mostrar seu reino nesta terra. Mostrar seu reino nesta terra. Você se lembra de como começamos esta jornada? Eu falei que ia ser uma jornada. Começamos esta jornada com uma história, né? Bendiga-me, Pai. Meus irmãos, bendiga-me, Pai. Na quarta-feira passada, eu falei com meu pai. E lhe perguntei, pai, de onde vem essa cultura de abençoar que você e minha mãe desenvolveram na família? Meus pais não eram cristãos, gente. Eu não cresci num lar cristão. Eu aprendo o que é ser um jovem, um adolescente, uma criança cristã aqui nesta igreja. É através dos olhos desses filhos que eu posso ver e viver uma experiência que nunca vivi no meu lar com Cristo. Mas Deus me presenteou com pais extraordinários de verdade. E eles criaram essa cultura. E aí meu pai, falando comigo, me falou, Raul, essa cultura vem do teu avô.
Encarnación Villanueva. Baita nome para un protagonista de novela. Baita nome. Encarnación Villanueva. Yo te amo. Novela mexicana. Meu pai falou, ele sempre abençoou seus filhos antes de morrer. Ele deu uma bênção final para cada um de seus filhos. Dele eu aprendi. Meu pai não teve uma vida fácil. Ficou órfão aos 16 anos. Não é fácil perder teu pai na adolescência. Nada te prepara para isso. Ouvindo meu pai, me lembrei do meu livro favorito do Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio. Um livro que dá a sensação de que um pai está falando com um filho. Leia esse livro desse jeito, como que se um pai estivesse falando para seu filho. É Deus utilizando Moisés para falar à nação de Israel as últimas palavras, as últimas bênçãos. No capítulo 1, Deus vai usar uma imagem, a imagem de um pai e de um filho. Olha como vai começar esse livro. E ele vai utilizar essa imagem, a imagem de um pai e de um filho, para nos ajudar a compreender a altura, a extensão, a profundidade do seu amor. Deuteronômio 1, 29 e 31 fala o seguinte: então eu lhes disse, imagine um pai falando isso. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem neste lugar. Neste lugar. Olha para trás. Olha para trás. Lembra-te como Ele te carregou pelo deserto. Lembra-te como Ele te tem restaurado. Lembra-te como Ele te abençoou em cada etapa da tua vida. Olha para trás. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Nos momentos mais difíceis, você se encontrou com o coração de um Pai celestial. O público que está ouvindo estas palavras, que está ouvindo essas palavras de Moisés, essas palavras de parte de Deus, é uma geração que viu seus pais morrer no deserto. Ou seja, as pessoas que estão ouvindo estas palavras, todos são órfãos. Todos perderam seus pais no deserto. Toda uma geração se perdeu por medo, por desconfiar de Deus. Vocês imaginam o que significa isso para um filho? Enterrar seu pai num lugar onde ele sabe que nunca vai poder voltar. Um lugar que muda. Vocês imaginam o que significa isso para um filho? Não ter um lugar onde chorar o seu pai, onde honrar o seu pai. Essa é uma geração, a geração que está ouvindo essa palavra é uma geração que está prestes a entrar na terra prometida. Uma geração que Josué vai falar para eles: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. É um mover de Deus, é um movimento, é uma multiplicação. São maravilhas de Deus as que tem feito na tua vida. Santifiquem-se. Essa é uma geração que viu a arca da aliança indo na sua frente, abrindo caminhos no meio do rio Jordão. É uma geração que fez um memorial de pedras, um memorial perpétuo para as próximas gerações. É uma geração que conquistou a terra prometida, uma terra que foi prometida na aliança que Deus fez lá com Abraão. Em ti serão abençoadas
todas as famílias da terra. É uma bênção que transcendeu gerações. Uma geração que lutou e conquistou, mas uma geração de órfãos. Deus te tem carregado como um pai carrega seu filho pelo deserto. Olhando para meu pai, eu sempre me perguntei de onde ele conseguiu proteção e direção se perdeu seu pai aos 16 anos. De onde um adolescente que perdeu seus pais conseguiu ter uma identidade clara de quem ele era e transmitir isso para seus filhos. Onde ele encontrou identidade e propósito, fortaleza para prosperar e viver o seu chamado aqui na terra. E naquela conversa, na quarta-feira de manhã, aqui embaixo, estava eu falando com meu pai. Eu consegui perceber que foi aquela bênção que o pai liberou na vida do meu pai, antes de morrer. Uma oração onde ele falou: eu te abençoo. E abençoo os filhos que eu não vou conhecer. Essa bênção transcendeu, me alcançou e tem chegado na vida do Tiago. Uma bênção que transcende gerações. Uma bênção que transcende gerações. Eu não conheci meu avô. Eu fiquei sabendo por meu pai que ele era pastor da igreja Casa da Fé. Hoje eu posso ver na minha Fundação Soberana que a bênção de encarnação Villanueva se derramou na vida do meu pai, na vida e a vida dos meus irmãos, e agora está alcançando a vida do Tiago. Uma aliança que abençoa gerações. Uma bênção que é um legado que transcende gerações. Josué e Caleb viram isso. Josué e Caleb viram isso. Quando eles estavam ouvindo essas palavras, eles se lembraram: nós vimos essa terra, nós entramos nessa terra, nós podemos conquistar essa terra. Eles falaram para essa geração de órfãos: nós podemos entrar, porque a aliança do Senhor está indo na nossa frente. E a aliança do Senhor dá identidade, dá propósito, dá direção, dá provisão, dá autoridade, dá milagres e dá palavra. Josué e Caleb não morreram no deserto. Josué e Caleb não morreram no deserto. Eles entraram com suas famílias na terra prometida. Pais, no profundo do meu coração eu peço, eu imploro para você: sejam como Josué, sejam como Caleb. Vejam os seus filhos entrar na terra prometida que Deus tem para eles. Vejam os seus filhos entrar na terra prometida, que agora não é um lugar físico, agora é um lugar espiritual. Não é um lugar geográfico, é um lugar espiritual. Que você possa olhar para trás, no pôr do sol da sua vida, nos melhores anos da sua vida, na sua velhice, que você possa olhar para trás e você possa falar como Caleb: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, faz conosco uma aliança que abençoa gerações. Deus quer fazer contigo hoje uma aliança, Pai. Deus quer fazer contigo hoje uma aliança, filhos. Uma aliança que abençoa e transcende a sua própria geração. Você quer fazer essa aliança? Eu vou pedir que você feche seus olhos. Eu quero orar por você que está aqui pela primeira vez, que ouviu essa palavra e que você não conhece a Cristo como Pai.
Eu quero orar com você que está aqui e quer fazer uma aliança, restaurar essa aliança com Deus. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Senhor Jesus, faz essa oração no teu coração. Senhor Jesus, abençoa a minha vida. Me abençoa, Pai. Hoje eu quero fazer uma aliança contigo. Fala isso no teu coração. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Restaura a minha vida. Levanta-me do pó. Faz nova todas as coisas. Hoje eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu te aceito como meu Pai. Como meu Pai. Entra no meu coração e abençoa a minha vida. Amém. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez, que possa levantar a mão? Tem alguém? Glória a Deus. Você, glória a Deus, glória a Deus. Você que está perto dessa pessoa, levanta a mão. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez lá no fundo? Lá no fundo, não deixe que essa pessoa fique sozinha. Você pode acompanhar essas pessoas que estão lá no fundo. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Gente, não deixem eles sozinhos. Levanta tua mão, você que está lá. Levanta sua mão, você que levantou sua mão. Você pode trazer eles. Tem alguém do corpo do Cristo que possa trazer eles aqui, que possa levantar. Bem, que queremos abençoar sua vida. Queremos abençoar sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a decisão do seu coração. Mas hoje eu quero falar para pais e filhos. Eu quero falar para pais e filhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vinda a família do Senhor. Você e eu, todos nós, temos um Pai que nos ama. Você tem um Pai que ama você, que não se esqueceu, que te vai carregar como um Pai carrega você pelo deserto. Olha para trás. Essa é a tua família. Essa é a tua família. Você é filha amada de Deus. Deus não se vai esquecer dessas lágrimas. Mas eu quero que você seja ainda mais abençoado. Eu gostaria que você vá para lá com essas pessoas que vão orar por ti, que vão te abençoar e vão afirmar a bênção de Deus na tua vida. Amém? Pode dar uma salva de palmas para ela. Mas hoje eu quero falar para ti, igreja. Eu quero falar para ti. Tem mais uma pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é muito corajoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem-vinda. Qual é teu nome? Serlei. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma confirmação da aliança de Deus na vida de vocês. Uma confirmação, Paulo, na vida de vocês. Pode ir para lá. Tem pessoas lá que vão falar com você. Uma salva de palmas para eles. Glória a Deus. Igreja, pais, filhos que estão aqui, eu não posso terminar sem desafiar você a criar neste lugar uma aliança que abençoa na presença de Deus. Pais que estão aqui, filhos que estão aqui, se Deus falou algo contigo hoje e você deseja fazer uma aliança que abençoa gerações com teu pai, eu peço que você fique em pé e venha aqui na frente, traga seus filhos e vamos abençoar essa geração. Uma geração bem-aventurada. Pai, traz teu filho. Você que está sozinho, vem que aqui tem bênção neste lugar. Você que estão grávidos, traz aqui, vem que essa geração vai nascer aqui também. Vai crescer num lugar de bênção. Vai crescer num lugar de bênção. Faz desta oração, desta música, a tua oração.